Olá! Dando continuidade, agora nós vamos inserir o plugin dentro de um curso. Ativar a edição, localizar o tópico no qual o professor pretende incluir essa atividade. Vamos adicionar uma atividade ao recurso. Como é uma atividade, clicamos em Atividades e localizamos o Student Quiz. Agora nós vamos ver os principais parâmetros que devemos preencher para publicar o Student Quiz no curso. Primeiramente, o título é obrigatório. A descrição, o professor vai definir se vai fazer uma descrição ou não. O primeiro parâmetro que nós temos seria com relação a publicar a questão. As perguntas publicadas aparecem no hall de perguntas para que outros alunos as respondam. Permita que todas as perguntas sejam publicadas automaticamente ou exija a aprovação antes de serem publicadas. Observe que esta configuração só se aplica a perguntas recém-criadas. Sugerimos selecionar que requer aprovação antes de serem publicadas. Então, nós vamos alterar. Dessa forma, o professor consegue verificar o que o aluno está publicando. Se a sua questão está correta ou incorreta, ou até mesmo se existe alguma palavra inapropriada. Quando o professor não seleciona que precisa da aprovação, o aluno vai criar as suas questões no Student Quiz e irá publicar automaticamente. Por isso que sugerimos sempre essa aprovação. Agora nós vamos verificar as configurações da avaliação. As notas, elas vêm como sugestão, mas o professor pode alterar os valores das notas a seu critério. O mais importante é deixar selecionado esse item tornar os estudantes anônimos. Esta opção impedirá que os alunos vejam os nomes do autor da pergunta. No entanto, os alunos ainda verão seus próprios nomes nas perguntas que eles próprios criaram. Os professores sempre verão os nomes do criador. É muito importante porque, veja, um dos critérios aqui desse parâmetro é a avaliação, o valor da avaliação dos pares. São as estrelinhas que cada colega vai dar para a questão elaborada pelo outro colega. Então, às vezes, ele sabendo quem criou a pergunta, ele pode dar uma nota mais baixa ou dar o máximo de estrelas apenas pela pessoa que elaborou e não pela pergunta em si. Por isso que é importante o professor deixar selecionado tornar os estudantes anônimos. Então, os valores aqui vai caber ao professor definir. Papéis a excluir na classificação, que é essa parte aqui. Se não quiser que o professor apareça na classificação, você pode excluir a função do professor. Você pode fazer isso com todas as outras funções de usuários disponíveis. Configurações da questão. Aqui o professor vai selecionar os tipos de questão que são permitidos os alunos elaborarem. Pode permitir que todos os tipos de questão estão liberados para os alunos fazerem, ou o professor pode selecionar alguns, 1, 2, 3 ou todos. Fica também a critério do professor. O importante é saber que o que ele selecionar é o tipo de questão que o aluno pode elaborar. Configurações de comentários e avaliação. Avaliar questões é obrigatório. Sugerimos deixar também selecionado.
Esta opção requer que o aluno avalie uma pergunta logo após respondê-la pela primeira vez. No entanto, comentar questões você pode selecionar ou não, fica a critério do professor. Esta opção requer que um aluno comente uma pergunta. O principal realmente é ele avaliar a questão, ser obrigatório. Pois esse Student Quiz, os alunos vão responder as perguntas e vão classificar 10 estrelas para as perguntas dos colegas. Se o professor não deixa selecionado, que é obrigatório, ele pode responder e não avaliar a questão. Então, por isso, sugerimos sempre deixar selecionado avaliar questões é obrigatório. Período para excluir ou editar os comentários em minutos. Então, vai de 0 a 60 minutos. 0 não vai ser permitido editar nem excluir. De 1 a 60 é o tempo que a pessoa pode excluir o comentário que fez ou mesmo editar. Aqui você pode colocar um e-mail para relatar comentários ofensivos, caso ocorra. O professor preencheu todos os parâmetros principais e vai salvar e mostrar. Note que ainda não tem nenhuma questão criada, pois o professor acabou de inserir essa atividade no seu curso, na sua disciplina. Como deixamos o papel do professor ativo, não excluímos ele da classificação, aqui ao lado vai estar o progresso também do professor. Então, o próprio professor pode incluir essa atividade, ele pode incluir questões nessa atividade e pelo fato de estar anônimo, seus alunos não saberão que foi o professor que criou dada questão. É um critério bem interessante de avaliação. Veja que no perfil do professor aparece o nome dos seus alunos inscritos. A classificação anonimizado, porém, para o professor, como foi dito, aparece o nome dos seus alunos.